O que significa perdoar? É isso que eu vou ler para vocês hoje, um tema bem legal aqui a respeito do perdão, que é visto pela Bíblia, a resposta da Bíblia. No final, depois de ter lido a resposta da Bíblia e falar um pouco sobre, nós vamos ler e comentar a respeito de como perdoar, os pontos que estão escritos aqui. São 5 pontos de como perdoar. E em seguida, 6 mitos sobre o perdão que você precisa eliminar da sua vida, que nós precisamos eliminar da nossa vida, né? Então vamos começar do começo, que é a resposta da Bíblia. Perdoar, olha só o tom da gravidade dessa palavra. Essa palavra é muito forte. Ela é usada diariamente, ou então até mesmo sem vontade por aí, mas no final das contas essa palavra, em o seu sentido, quando você para estudar essa palavra, como nós vamos fazer aqui agora, nós vamos ver o verdadeiro e forte significado da palavra perdão, para a gente poder perceber mais como essa palavra é poderosa, que a gente usa ela com futilidade no dia a dia, ainda mais nos dias de hoje que o mundo está um pouco mais fútil, assim, está prestando atenção mais em bens materiais, estado atual, né, das pessoas. E essas palavras estão sendo usadas, mas estão em decadência, estão em declínio, com o que ela não deveria ser, não deveria estar nesse caminho, né, em declínio. Então vamos lá. Perdoar significa desculpar um erro ou uma ofensa. Na Bíblia, a palavra grega traduzida perdão quer dizer literalmente abrir mão, deixar ir embora. Entendeu? Perdão em grego quer dizer abrir mão, deixar ir embora. É como se alguém abrisse mão do pagamento de uma dívida. Jesus usou essa comparação quando ensinou seus seguidores a orar: perdoa-nos os nossos pecados, pois nós mesmos também perdoamos a todo aquele que está em dívida conosco. Aí está aqui Lucas 11, 4, 11, 2.4. Também na ilustração do escravo que não quis perdoar, Jesus comparou o perdão ao cancelamento de uma dívida. Aí Mateus 2.28, hífen 35. Perdoamos outros quando deixamos de guardar ressentimento. Além disso, abrimos mão de qualquer compensação pelas mágoas ou prejuízos que tivemos. A Bíblia ensina que o verdadeiro perdão nasce de um amor que não procura seus próprios interesses. Esse amor não contabiliza os erros. E perdoar não significa, ponto 1, fechar os olhos aos erros dos outros. Na verdade, a Bíblia condena quem acha que ações erradas são inofensivas ou aceitáveis. Ponto 2. Fingir que nada aconteceu. Deus perdoou pecados graves do rei Davi, mas não o livrou das consequências de suas ações. Deus até mesmo fez com que os pecados de Davi fossem escritos na Bíblia, assim como eles são lembrados até hoje. Ponto 3. Permitir que os outros se aproveitem de você. Por exemplo, imagine que você empresta dinheiro a um amigo, mas ele desperdiça tudo e depois não consegue lhe pagar como tinha prometido. Ele se arrepende e pede desculpas. Você pode decidir perdoá-lo. Isso quer dizer que você não guardará ressentimento e nem ficará falando sobre o assunto. Talvez até decida perdoar toda a dívida. Mesmo assim, pode ser que você não queira mais emprestar dinheiro a esse amigo. 4.
desculpar todo e qualquer erro. Deus não perdoa pessoas que cometeram pecados cruéis e intencionais e se recusam a reconhecer seus erros. Fazer mudanças e se desculpar com os que foram prejudicados. E ponto aí. Ponto. Perdoar e se desculpar com os que foram prejudicados. Ponto. Pecadores que não se arrependem se tornam inimigos de Deus. E Ele não exige que perdoemos aqueles que Ele não perdoa. Se você for vítima de um ato cruel e a pessoa que fez isso se recusa a pedir desculpas e a admitir o erro, a Bíblia dá o seguinte conselho: deixe a ira e abandone o furor, mesmo não desculpando o erro. Você pode impedir que a ira tome conta de você. Confie que Deus julgará as pessoas. É muito consolador saber que em breve Deus tirará do nosso coração qualquer mágoa ou dor que tenhamos que suportar, a mais profunda que seja. Ponto 5 e último ponto aqui, segundo a Bíblia. O como perdoar também mas vamos ler aqui. Desculpar todo aparente deslize das pessoas. Às vezes, a questão não é se vamos perdoar ou não um aparente deslize. Em algum caso, precisamos reconhecer que ficamos ofendidos sem real motivo. A Bíblia diz: não fique ofendido facilmente, pois ficar ofendido facilmente é a marca dos tolos. Aí agora vamos aqui para 5 pontos de como perdoar. Porque perdoar é difícil, né? Muito difícil. É uma palavra simples de se ouvir, difícil de se praticar. Ponto 1. Lembre-se do que está envolvido em perdoar. Perdoar não significa fechar os olhos aos erros dos outros ou fingir que nada aconteceu. Você simplesmente abre mão de guardar ressentimento. Porque você se coloca aqui na posição aqui. Imagina, lembra alguma coisa aí de que aconteceu contigo e você disse que perdoaria, mas logo após você ter aceito o perdão ou perdoado, o que passou pela sua cabeça? O que ficou fixado na sua memória ali por alguns dias? Se você ficou pensando naquele ocorrido, você pensa em cortar as relações e outras, fica imaginando uma série de coisas que você pode fazer logo após esse acontecido e a solução ter sido vindo à tona, que é o perdão. Ou seja, você talvez possa não ter perdoado 100%, ou só quis passar a impressão que perdoou, ou por você querer o bem-estar com todos, para todos perceberem como você tem um bom coração, ou você falou por falar. Pode acontecer, sim. Eu imagino que a maior possibilidade de acontecer é que a gente fala só para sanar a tensão da situação ali, e depois é que a gente vai pensar profundamente nesse assunto, né? Então, é bem difícil mesmo. Vamos ao ponto 2. Reconheça que perdoar traz benefícios. Abrir mão da raiva e do ressentimento pode ajudá-lo a se manter calmo, melhorar a sua saúde e aumentar a sua felicidade. Mais importante do que isso, o segredo para ganhar o perdão de Deus é perdoar outros. É verdade, perdoar os outros. Se você tem esse dom de perdoar os outros com a sua pureza e não pensar mais naquilo, você é muito poderoso espiritualmente. Tudo, sua vida, né, tem mais benefícios aí, se torna poderosa, firme, tem um escudo ali divino.
Número 3. Coloque-se no lugar dos outros. Esse é pro ponto da pessoa que cometeu, né? Imagina se ela tivesse cometido comigo. A gente pensa assim. Todos nós somos imperfeitos. Gostamos quando outros nos perdoam. Por isso também devemos perdoar os outros. Perdoar os outros. 4. Seja razoável. Quando tivermos que lidar com uma ofensa pequena, podemos aplicar o conselho da Bíblia. Continue a suportar uns aos outros. E 5 e último, não demore. Faça esforço para perdoar o mais rápido possível, em vez de permitir que a raiva tome conta de você. Essa questão da raiva aí, quando a gente se percebeu que a gente está no nosso ponto de razão, a gente exala a raiva como se isso não fosse negativo, né? Cometeu alguma coisa, então a minha raiva ela é permitida aqui agora porque cometeram atrocidade contra mim, seja lá o nível de coisa, de atrocidade aí, né? O nível do pecado aí que fizeram contra você. E a gente acha que com a raiva a gente pode aplicar a raiva, sei lá, com a cabeça quente aí, fazer besteira. E a raiva também mostra que quando a pessoa acaba de cometer um erro, você não satisfeito em ficar em razão, você já perde a sua razão, startando junto com a sua raiva e perdendo a sua razão de ser a vítima ali, e você se transforma também um prejudicador ali, entendeu? De situações, ainda mais se tem mais pessoas juntas, entendeu? Melhor você tentar controlar os seus sentimentos e por aí vai. Você vai refletindo depois, sozinho, com uma pessoa mais próxima, entendeu? É bem difícil mesmo lidar. Agora vamos falar aqui sobre 6 mitos sobre o perdão que você precisa eliminar da sua vida. Nós precisamos eliminar esses pontos aqui, né? Todos nós. Tentar. Perdoar os outros é uma exigência para todos os cristãos, mas também é religioso. E todos os cristãos, e podemos ver em Marcos 11, 25, que é essencial se também queremos ser perdoados. Se perdoar fosse fácil, não usaríamos a expressão liberar perdão. Como é um tema tão importante, estava escrito errado ali. Precisamos estar seguros sobre o que Deus nos ensina sobre este tema através da Bíblia. Apresentamos em seguida alguns mitos e ensinamentos que existem sobre o perdão. Perdoar é esquecer. Vamos lá. Pode ser que esteja batendo de frente com o que a gente leu antes, né, na outra página da internet aqui. É muito comum ouvirmos que quem perdoou não deve lembrar a situação que fez com que tivesse que perdoar. Mas então, será que quando nós perdoamos, Deus apaga a nossa memória? Não. Perdão não é amnésia. Nós somos seres criados por Deus com uma memória. Ou seja, muitas vezes vamos lembrar da ofensa ou da sensação de quando fomos ofendidos. Não tem jeito, é verdade. Isso muitas vezes funciona como um mecanismo de proteção, de forma a tomarmos medidas para que a situação não aconteça outra vez. Mas atenção, se lembrarmos do que aconteceu e sentimos mágoa, é porque provavelmente não perdoamos verdadeiramente.
O perdão liberta e não nos deixa sentir rancor das outras pessoas. Reflita, o perdão não significa que não vamos lembrar do que nos aconteceu, mas vai mudar nos sentimentos em relação a esse acontecimento. É verdade. Peraí, deixa eu falar um negócio aqui. Por exemplo, quando eu erro, já errei muitas vezes, mas espero errar cada vez menos, entendeu? Pelo tempo de vida, aprendizado. Se eu cometi um erro com alguma pessoa, pra mim aí entra essa história, eu começo a pensar, tem a questão do perdão, é importante acontecer, sim, mas só que aconteceu, já era. Aconteceu, já era, meu irmão. Neguinho, isso aí não tem como, a parada aqui tá certa, não é amnésia, não tem como esquecer o acontecido ali, entendeu? Ou seja, a pessoa vai tomar mais cuidado com você e tal. Então o que eu prefiro fazer? Resolver a situação ali e após isso, eu no caso sendo o errante, cada um, acabou, velho, cada um pro seu lado, velho, tá ligado? Eu nunca mais vou perturbar aquela pessoa com a minha presença, para quando ela ver a minha cara, ela lembrar da ocorrência e tal, e ficar, tipo, aquele clima tenso, assim, todo mundo lembrando daquilo, só que ninguém fala nada. Então, meu irmão, some, velho, faz igual eu, deixa as pessoas em paz. Você errou com ela, depois você some, velho. Deixa as pessoas em paz, que eu prejudiquei, deixa elas em paz, não incomoda, não vai atrás. Se vê, cumprimenta gentilmente, seja o melhor possível, mas é isso, cara. Deixa as pessoas em paz, não enche o saco mais delas, não procura elas pra, pra conversar assim, conversa fora, só se for pra coisa importante. Aí você resolve ali porque não tem mais volta, não tem jeito, acabou, velho. Depois que você fez a merda, já era. Não tem, nunca mais, filho. Nunca mais tem volta aquilo, nunca mais. Entendeu? É esse o meu ponto de vista que eu prefiro praticar, entendeu? Mesmo se for da amigo próximo, família, eu prefiro sumir, deixar tranquilão lá, viver a vida deles e é isso aí, filho. Ninguém precisa nem mais saber. Tá, fiz merda mesmo? Foda-se então. Dane-se. Vamos lá, número 2. Cada ofensa precisa ser perdoada apenas uma vez. Por vezes podemos pensar que perdão não é algo que acontece uma vez para cada vez que nos ofenderem. Mas será que só precisamos perdoar uma vez cada ofensa? Quando perdoamos, não significa que a dor vai desaparecer instantaneamente. Até pode acontecer. Deus tem poder para isso, mas muitas vezes vamos voltar a sofrer por causa de alguma coisa que fizeram conosco. Por esse motivo, temos que perdoar novamente sempre que essa dor volta. Se não fizermos isso, não vamos viver com a liberdade que Jesus conquistou para nós na cruz. Quando lembramos do que aconteceu e sentimos mágoa, é sinal de que temos que voltar a perdoar. Caso contrário, ficaremos refém de sentimentos negativos e isso vai prejudicar gravemente a nossa vida. Isso aqui tem a ver. Se você cometer um erro, você deixar a pessoa em paz, ela provavelmente vai lembrar de você. Só que como ela não vai ter mais contato, ela vai se sentir melhor. Aconteceu, agora já era, nunca mais essa pessoa vai voltar, se não for por uma coisa importante, entendeu? Então, por isso, o deixar a pessoa em paz. Ponto 3. Pessoas que insistem no erro não merecem perdão.
Quando Jesus disse em Mateus 18, 21, 22, que devemos perdoar até 70 vezes 7, é isso? É. Será que ele queria dizer que só devemos perdoar 490 vezes? Você conhece alguém que esteja contando quantas vezes já perdoou uma pessoa e quando chega aos 490 diz: ok, não preciso mais perdoar essa pessoa, ela atingiu o limite. Cara, esse aqui eu não sabia não. O número mencionado por Jesus é ilustrativo. Quando Pedro perguntou para Jesus se deveria perdoar 7 vezes, ele pensava que estava sendo generoso, pois 7 vezes era um bom número para perdoar alguém. Apesar disso, Jesus demonstrou como Deus é muito mais generoso que nós e devemos perdoar sempre que alguém nos ofende. Pense, nós também não merecíamos perdão, mas Deus nos perdoou pelo seu amor e graça. Então, como podemos negar o perdão a alguém dizendo que ela não o merece? Como é que você diz a alguém que ela não merece o perdão? Se você, eu, não merecemos o perdão e o Jesus nos perdoou. Número 4. Perdoar significa ser amigo de quem nos ofendeu. Quando você perdoa alguém, não significa que você tem que ser amigo dessa pessoa. O perdão não implica uma reconciliação com outro. Não aplica uma reconciliação com outro. O que não pode acontecer é ficarmos com rancor e mágoa em relação a alguém. Os únicos inimigos de um cristão são o diabo, os seus demônios e o pecado, a nossa carne. Lembre-se que quem segue Jesus não luta contra outras pessoas, mas contra poderes espirituais do mal. Existem situações em que as duas pessoas não têm um relacionamento de amizade, quando ocorre a tal ofensa, né? A estrondorosa ofensa, porque o perdão é uma palavra muito forte, né? Então tem que ser uma coisa bem porrada lá para poder haver perdão. Por esse motivo, quando o perdão é liberado, não significa que você tem que ser amigo daquela pessoa que você está quase exalando a raiva ali, cometendo loucura. Você tem que se conter. Por esse motivo, quando o perdão é liberado, não significa que você tem que ser amigo daquela pessoa, já li. Existem situações em que até em termos legais não há possibilidade de aproximação e reconciliação entre as duas pessoas, mesmo existindo perdão, entendeu? É mais ou menos o que eu tomei pra mim, né? Eu expressei aqui, mas eu tomei pra mim, como uma opinião do que eu faço. Aí então, considere. Se você perdoou verdadeiramente a pessoa, você não tem a obrigação de conviver pessoalmente com aquela pessoa. Isso, some. Brincadeira, eu tô falando de novo que eu penso, né? Para perdoar o outro tem que pedir desculpa. É o ponto 5, o título do ponto 5. Muitas pessoas têm a ideia errada que não posso perdoar se a outra pessoa pediu desculpas. Se a outra pessoa não pediu desculpas. Se acreditamos que só podemos perdoar alguém se ela nos pedir desculpas, o perdão muitas vezes vai ser impossível, porque muitas vezes algumas pessoas nunca vão nos pedir perdão pelas ofensas causadas. Outra coisa que eu tenho que falar aqui. Por exemplo, se você cometeu um erro a ponto de ter que ser liberado perdão, você cometeu porque você quis. Ou seja, é melhor sair saindo e não cometer mais. Sai saindo e não cometa mais, porque a maioria das pessoas gosta de aceitar, ouvir, diz
ouvir desculpas, né? Ah, desculpa, tá, eu te desculpo sim. Só que, porra, para alguém que é o errante e pensa bastante a respeito disso, do que eu tô lendo aqui com vocês, convosco, vai, pode ser que haja algumas pessoas que tenham um pensamento parecido, entendeu? Pô, cometi o erro, foi porque eu quis. Eu vou lá pedir desculpas, sendo que não tem volta, não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Vai resolver a relação pessoal ali entendeu? Vai resolver a relação pessoal no convívio. Só que, pô, não tem como apagar da memória. Aí fica difícil, entendeu? Por isso que eu me expressei em cima, antes, quando eu tava lendo em cima. Entendeu? É realmente complicado, por isso que eu prefiro fazer isso. Não tem, pra mim, eu cometi, se a pessoa ela prefere que eu peça desculpas, eu peço desculpas, sem problema nenhum. Mas só que se ficar por isso mesmo, por minha conta, eu vou fazer, eu vou sair, entendeu? Isso eu não vou cometer mais, acabou. Melhor pra todo mundo, melhor pra vítima. Ai. Podemos perdoar mesmo que a outra pessoa esteja longe e não tenhamos a possibilidade de saber se estão arrependidas ou não. Em alguns casos, pode haver a necessidade de perdoar uma pessoa que já morreu. Nessa situação, nem sequer há a possibilidade da outra pessoa estar arrependida. Importante recordar: o ato de perdoar não depende do arrependimento da outra pessoa. Vou até repetir, o ato de perdoar não depende do arrependimento da outra pessoa. Número 6. Perdoar é algo que eu preciso fazer sozinho. Você já tentou levantar um objeto super pesado e que claramente você não conseguiria sem ajuda? Quando fazemos isso, há uma grande probabilidade de nos machucarmos. O mesmo acontece com o perdão. Muitas vezes vamos precisar de ajuda para conseguir perdoar. Fale com o seu líder cristão ou a pessoa mais próxima, né? Amigo, pai, mãe. Fale com a pessoa mais próxima. Mencione a sua dificuldade. Peça oração. Uma pessoa madura na fé te ajudará a lidar com os sentimentos negativos de acordo com a Bíblia. Como a questão do perdão frequentemente implica situações delicadas, para isso é necessário que haja uma relação de confiança. E nunca se esqueça, não fale sobre questões sensíveis com qualquer pessoa. Entendeu? Porque nada a ver, né? Você vai desabafar com o primeiro que você vê na frente. Você tá na rua e vai falar com alguém nada a ver. Não tem lógica, né? Ainda mais que vai ficar contando da sua vida particular para qualquer um. Não. Então siga esse conselho. Não fale sobre questões sensíveis com qualquer pessoa. Bem particulares e sensíveis, né? Vamos ler aqui, para concluir. A falta de perdão é como um veneno. Nos tira a alegria e nos impede de viver a vida abundante que Deus quer que nós vivamos. Por isso, peça a Deus para te ajudar a perdoar e lembre, perdoar não é esquecer. A mesma situação pode ter que ser perdoada várias vezes, porque a gente fica com isso na memória 10 anos, 1 ano, sei lá, depende da pessoa. Ou para sempre, enfim. Não existem pessoas que não merecem perdão. Perdoar não significa que você tem que se reconciliar com o outro, é o que eu falei. 5. A outra pessoa não precisa pedir perdão para você perdoar. Número 6 e último.
você não precisa lidar com o perdão sozinho. Bom, então foi esse aí a nossa conversa e leitura a respeito do perdão, mais voltada para o caso da pessoa que tem que perdoar, né? E não o que tem que pedir perdão. Foi interessante, eu li alguns pontos ali que eu não sabia, como esse aqui da... Como é que é? Pessoas... Cada ofensa precisa ser perdoada apenas uma vez. Foi o ponto 2 que nós lemos. Entendeu? Não precisa ser perdoado cada uma de cada vez. E outras ali que perdoar é esquecer. Essa eu também não tinha um conhecimento bom sobre isso. Perdoar significa ser amigo de quem nos ofendeu. Esses foram os pontos mais novos para mim a respeito de uma palavra tão conhecida que é o perdão.